meus amigos, estamos de volta aqui com mais esse vídeo para falar sobre holding familiar. Mudei aqui um pouquinho o espaço onde eu estou gravando para ficar mais leve. E agora, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre o segundo benefício da holding, que é o da economia tributária. Ela pode ser ainda melhor para você se você conjugar esse sistema de proteção patrimonial com um sistema excelente de economia tributária. De que maneira que a gente pode ter essa economia? Veja só, quando uma pessoa falece e ela tem um patrimônio, tem que fazer um inventário. Feito esse inventário, no ato que você vai fazer esse inventário, na verdade, a partir do momento que ele falece, já começa a ter a incidência do tal do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão por Causa Morte e Doação. Então, no falecimento da pessoa, incide o ITCMD sobre os bens deixados por ela, ok? Até 2015, aqui no Rio de Janeiro, a alíquota do ITCMD, ela era de 4%. Essa era uma alíquota, historicamente, sempre foi assim. Só que o que acontece? Com a crise, agora em 2018, a crise na verdade vem desde 2015, 2014, em 2018 essa alíquota ela veio subindo e ela já chegou a 8%, ela já está no dobro. E vejam só uma coisa, 8% não é aquilo que o Estado acredita que é suficiente para poder fechar suas contas. E aí, não, parou aqui, tá 8%, tá bom. 8% ele é o limite permitido, ele é o máximo permitido de se cobrar. E quem decide isso, por previsão da própria Constituição Federal, é o Senado, através de uma resolução. Então o Senado estabelece uma resolução fixando qual é a alíquota máxima que os estados estão autorizados a cobrar de ITCMD. Até agora, até hoje, está em vigor a resolução número 9 de 1992. Ok? Foi essa resolução que estabeleceu que a alíquota máxima permitida para o ITCMD no Brasil, ela é de 8%. Alguns estados sempre aderiram, eram só 3 estados. Hoje em dia, a maioria, já são mais de 15 estados praticando essa alíquota máxima de ITCMD em 8%, dentre eles o Rio de Janeiro. Em 2015, em setembro de 2015, a CONFAZ, que é um órgão do Ministério da Fazenda que reúne o ministro e todos os secretários de Fazenda dos estados, que na verdade é o CONFAZ, é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele fez um ofício para o Senado pedindo que fosse alterada essa resolução número 9 de 92. Esse é o ofício número 11 de 2015, e esse ofício pedia que elevasse a alíquota para 20%, que passasse a alíquota máxima de 8% para 20%. E veja só uma coisa, em 2015, qual era a conjuntura política que a gente tinha no Brasil? O Senado lascado, numa sujeira envolvendo um monte de escândalo por conta da Operação Lava Jato, praticamente tudo quanto é senador ali envolvido. E qual é a diferença que nós temos para hoje? Se naquele momento o Senado não tinha a menor condição política de aprovar uma resolução que aumentasse de 8% para 20% a alíquota máxima de ITCMD, qual é a realidade política que nós temos hoje no Senado? Nós acabamos de ter uma eleição que alterou 2/3 do Senado. Que na verdade não alterou 2/3, mas que entregou um mandato novo, são mais 8 anos de novo mandato para esses senadores fazerem exatamente o que eles bem entenderem. E vejam só uma coisa, a resolução, ela tem um mecanismo de aprovação diferente de uma lei. Como é que funciona a lei? Passa no Senado, vai para as comissões, passa na Câmara dos Deputados, vai para as comissões, volta para o plenário, aí aprova, se tiver emenda, volta para outra casa para referendar ou não aquela emenda. Aprovou, vai então para o presidente da República, que sanciona ou não, se vetar, ainda que parcialmente, volta para as 2 casas para ver se derruba ou se mantém o veto. Esse é o sistema da lei. Na resolução, não. A resolução é só no Senado, em votação única, e se tiver acordo de líderes, por exemplo,
Isso sequer é passado por debate, não tem nem discussão. Eu não sei se algum de vocês já assistiu a TV Senado, a votação funciona da seguinte maneira. Eles botam para votar assim, a resolução número tal de 2015, os favoráveis permaneçam como se encontram, aprovada. E assim é aprovada uma resolução no Senado. Ok? Então a gente acredita sim na possibilidade de agora, a partir dessa nova legislatura, ou quem sabe até agora, pós-eleição, já nesta legislatura, de ser aprovada essa alíquota passando para 20%. E isso não é espalhar o medo, espalhar o caos. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo, uma probabilidade real. Vou dividir aqui para não ficar um vídeo pesado, cansativo. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais de como funciona essa economia tributária que é possível se alcançar com as holdings.